Boa noite! Boa noite, meus amores! Como vocês estão? Parece que a luz está fraca, né? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, ver se fica mais clarinho. Simônia! Gente, estávamos com alguma dificuldade de entrar aqui. Estamos aqui, meu amor, eu tô sem um gole d'água. Se você puder trazer, Marco Souza, 87, denunciando a idade. Eu agradeço. Boa noite a todos, a você que está chegando agora. Hoje a gente tem um assunto muito interessante para falar. Nós vamos falar sobre como a visão e o propósito podem salvar as pessoas do vazio existencial, tá bem? Então, a gente vai entender o que é esse vazio existencial, né? Primeira coisa, eu acho que é importante a gente começar por aí, entender o que é o vazio existencial, né? Então, o vazio existencial é algo muito importante que a gente consiga definir o que é essa sensação, né? Peraí, gente, que tá chegando uma aguinha aqui, obrigada. Ufa, tava com dificuldade aqui de entrar e aí não peguei água, não peguei nada, foi uma loucura aqui, gente, uma doideira, né? Mas faz parte da correria de quem trabalha com digital. Então, a gente vai esmiuçar esse tema, né? Esse tema que é tão importante, que tem diversas abordagens para ele, a gente pode ter inúmeras abordagens para esse assunto, né? E vamos, primeiro de tudo, aqui eu quero conseguir trazer essa visão do que é o vazio existencial. Eu acho que todo mundo tem uma sensação do vazio existencial, mas não sabe exatamente o que ele significa. Então, muitas pessoas vão buscar em N lugares, né, de diversas formas, e um dos motivos pelo qual a gente busca a espiritualidade é para preencher o vazio existencial, a gente busca diversão para preencher o vazio existencial, a gente busca sexo para preencher o vazio existencial, a gente busca inúmeras fontes e alternativas para tentar preencher um vazio, um buraco que existe dentro de cada um de nós, tá? Então, para começo de conversa, eu queria saber aqui, quem está aqui no nosso grupo, né? Vocês que estão aqui assistindo a nossa live, parem para refletir sobre o próprio vazio existencial de vocês, né? Quando foi que vocês sentiram esse vazio? Quando foi? Em que momento? Em quantos momentos da vida de vocês sentiram isso, né? E uma coisa eu posso garantir: todo vazio existencial ele advém de uma desconexão do meu eu, da minha persona, né, da minha alma, do que, gente? Do meu espírito e do divino. Então, todo buraco existencial, todo vazio existencial, ele se dá a partir do momento em que eu estou me sentindo desconectada do meu espiritual e desconectada da minha fé, do divino, dos meus valores superiores, da minha conexão. A gente que estuda, né, faz o estudo dos corpos, de quando a gente sente essa desconexão com o nosso, né, com a nossa tríade superior, que é com o nosso corpo mental superior, com o nosso corpo átmico, com o nosso corpo búdico. Então, toda vez que eu me sinto desconectada do meu divino, né, da minha parte mais elevada, da minha parte espiritual, maior é o meu vazio interior. Então as pessoas começam a buscar em coisas terrenas essa satisfação. A gente tem dois tipos de satisfação enquanto seres encarnados. A gente tem a satisfação do quaternário inferior, né, que é a satisfação do corpo, o conforto do corpo, a alegria do corpo, a alegria das relações, não é? Os prazeres que a carne pode nos oferecer, né? Uma boa massagem, um bom relaxamento, uma boa comida, poder se vestir bem,
não ter problemas no dia a dia, né? Não correr perigo, não estar em perigo, não estar passando fome, não estar numa zona de risco, não estar numa guerra. Tudo isso são confortos, coisas que preenchem esse quaternário inferior, né? Que vão trazendo esse conforto para o nosso quaternário inferior. Mas aquilo que realmente preenche o nosso vazio interior não tem nada a ver com o material. Então, eu também só vou sentir esse vazio, normalmente a gente só sente esse vazio quando a gente mais ou menos meio que não está em perigo, né? Então eu já tenho a minha casa, pode ser humilde, pode não ser humilde, mas eu tenho casa, tenho comida, né? Meus filhos estão em segurança, eu estou em segurança, minimamente eu estou conseguindo manter a minha sobrevivência. Normalmente aí é que eu começo a pensar nesse vazio. Aí eu começo a pensar nessa sensação de que me falta algo, que tem um pedaço em mim que está faltando. Ó, a Glaucia está falando. Eu lembro exatamente desse vazio que senti em 2013. E a partir desse momento iniciei meu processo de autoconhecimento através de treinamentos com base em PNL. Desde então não parei. Perfeito, Glaucia. Por quê? Porque é justamente isso. A gente estabiliza todas as necessidades desse quaternário inferior, né? Que está ligado ao nosso corpo físico, ao nosso corpo mental concreto, que é a nossa capacidade de estudar, de pensar, de raciocinar, e também o nosso emocional. Claro, às vezes a nossa vida emocional não está perfeita, mas a gente tem um mínimo de equilíbrio, né? Se eu tiver em depressão, eu vou estar pensando em sair da depressão. Depois eu vou olhar para o vazio existencial, certo? E a Glaucia colocou, nessa época eu estava trabalhando numa empresa ótima, com um bom salário, mas faltava alguma coisa. É esse o ponto que eu queria chegar. Você já trouxe aqui para mim. Então, quando eu tenho todas essas necessidades do quaternário inferior satisfeitas, fiz as minhas conquistas, tô lá trabalhando, não importa se você é um empresário que ganha milhões ou se você é uma pessoa, como a Glaucia falou aqui, poxa, eu estava trabalhando numa ótima empresa, ganhando super bem, mas sentia um vazio. Boa noite, Ritinha! Esse vazio, ele advém desse lugar mais espiritual. Esse vazio existencial, ele advém dessa desconexão com o nosso mental superior, com a nossa espiritualidade e com o nosso próprio espírito. É como se a gente tivesse com um canal de comunicação com o nosso espírito cortado. É como se a gente estivesse conversando só com a nossa alma, só com a nossa mente concreta. Não conversando, né, com o nosso espírito e nem conversando com o nosso mental superior, com a nossa intuição, não nos sensibilizando para o religare, né? Quando nós falamos da verdadeira religião, nós não estamos falando de católicos, de judeus, de muçulmanos, de espíritas, de candomblecistas. Nós não estamos falando de nada disso. A verdadeira religião é o religare. E o que é o religare? É o religare esse quaternário inferior que é magnético, que está ligado à Terra, com esse, né, com essa tríade superior, então, que é o elétrico, que é o celeste, em mim, né? E aí, ainda que eu seja um milionário, né, chega um momento em que eu vou começar a pensar, poxa, mas eu já comprei todos os Porsches que eu queria, todas as bolsas da Chanel que eu queria, eu já tenho a casa dos meus sonhos, eu tenho tudo, mas existe um vazio. Existe um vazio que é existencial, porque eu só posso ser um ser existente, preenchido de existência, se eu tiver conexão com o meu espírito, se eu tiver conexão com o divino em mim, se eu tiver conexão com toda essa energia que me liga com o quê? Com todas as pessoas do mundo e também com todas as camadas do universo. Entrou Carmel, eita, boa noite também, Carmel entrando aqui com a gente à noite, muito bom ter vocês aqui. Vamos tomar um golinho d'água para hidratar as gargantas, tudo? Eita. Então vamos lá. Então, meus amores,
é muito importante que a gente compreenda que o vazio interior, ele é uma desconexão com esse espiritual que habita em mim. E muitas vezes também está ligado com esse hábito que nós criamos de estar sempre conectados com o ter e não com o ser. Então, eu vou construindo uma persona, eu vou construindo uma imagem, eu vou construindo uma imagem de alguém de sucesso, eu vou construindo a imagem de alguém que se deu bem na vida, né? Mas é só uma imagem. E muitas vezes uma imagem desconectada da minha essência. Então, esse é um outro ponto também do vazio existencial. Como eu estou desconectada do meu espírito, estou desconectada da minha essência, eu começo a construir uma persona. Então, como a Gláucia falou aqui, construir uma persona super profissional, trabalhando numa boa empresa, ganhando um bom salário, tendo os amigos, chegando no fim de semana indo pro samba, tomando a cervejinha, distraindo, desopilando, né? Tentando fazer aquele equilíbrio que a gente falou entre o sistema simpático e o parasimpático. Vou lá tomar uma cervejinha para aliviar a tensão, vou dançar um pouco, mexer o corpo, né? E eu crio aquela persona de sucesso, não é? Para compensar a minha desconexão com a minha essência, porque quando eu estou desconectada da minha essência, eu nem sei o que é essencial para mim, né? Então, quando a gente fala de essência, a gente está falando o que é essencial para mim, o que de fato é essencial para mim, né? Aquilo está marcado na minha essência. E a minha essência está conectada com o quê, gente? Com a minha alma? Não. A minha essência está conectada com o meu espírito. É o meu espírito que vai dizer, que vai dar o tom da manifestação da minha essência na minha encarnação, na minha vida presente. A Gláucia falou, a forte e a feliz, de repente a vazia. Exatamente. De repente aquele castelo de areia desmorona e a gente vai ter que entrar de cara, né, dar de cara com esse vazio existencial e tentar compreender como ele aconteceu, como ele se formou, ou como ele tomou aquele lugar tão grande dentro de mim que eu não sabia por que nem como, né? Esse vazio existencial que é essa desconexão com a sua essência e com o seu espírito. Então, como é que a gente começa a perceber isso? A gente começa a perceber que apesar de a gente aparentar um sucesso, um super autocuidado, nossa, meu cabelo tá lindo, eu tô usando uma bolsa maravilhosa, no fundo eu tô cuidando muito pouco de mim. No fundo, eu tô tendo muito pouco tempo para me amar. No fundo, eu tô agindo exatamente ao contrário do que é o amor. Eu só tô me cobrando, eu só tô me exigindo, eu estou exigindo estar sempre com uma cara boa, sempre dizendo assim, mas poxa, você tem tudo. Por que você não está feliz? Levanta aí e vai. Levanta e vai fazer. Levanta e vai trabalhar. Levanta e vai. Agradece. Seja grata pelo que você tem. Você é uma ingrata. E a gente começa a se machucar ainda mais nesse processo do encontro com o vazio. Porque você fala assim, nossa, eu tenho um marido, melhor marido do mundo. Eu tenho filhos, eu tenho uma casa maravilhosa. Eu tenho um emprego que a maioria das pessoas estariam se estapeando para ter, né? Não falta nada aqui, não é? E aí você começa a se sentir ainda mais culpada por sentir esse vazio. Então é vazio com culpa. E aí a gente começa a entrar no processo do maltrato, não é? Que maltrato é esse? Eu vou tentando compensar essa sensação de não estar no meu lugar, essa sensação de estar sendo ingrata com a vida, eu vou compensando com anestesias, né? Então eu vou me afundando. Por isso que eu falei o seguinte, a visão e o propósito nos salvam do vazio existencial. Então, como o propósito e a missão nos salvam do vazio existencial? É salvar mesmo, porque o vazio existencial é uma cratera que começa pequenininha, né, Gláucia? Você começa a ter dúvidas, você começa a ter um pequeno mal-estar, você começa a se sentir inadequado, você percebe que não está respeitando os próprios limites,
Você percebe que você está cheio de orgulho e arrogância porque aquela persona que você construiu sente orgulho de ter chegado onde chegou, de ter feito todo o sacrifício que fez, de ter, né? Eu sempre brinco que a Scarlett, quem é velho vai entender o que eu tô falando, né? O filme lá da Scarlett O'Hara, que ela fala, nunca mais terei fome. Então aquele orgulho de ter uma persona que batalha, que luta, que tem sucesso, não é? E aí, toda essa energia que você gastou, né, vai fazendo de você uma pessoa inadequada e ingrata. E ao sentir essa sensação de ingratidão, eu vou então me magoando para não magoar os outros, eu vou ficando disponível para os outros, mas indisponível para mim. Eu começo a trabalhar cada vez mais duro e me doar para não pensar no meu vazio existencial. Eu vou me culpando, eu vou sendo empática com o outro e não sendo empática comigo, até que entra uma segunda etapa, a etapa de ficar irritado, a etapa de ficar revoltado com tudo isso e dizer assim, não é possível que por mais que eu faça, por mais que eu me doe, por mais que eu faça aquilo que a igreja me ensinou, né? Que é me doar, que é fazer pelo outro, que é fazer o meu melhor, eu ainda assim estou insatisfeito. Certo? A Glaucia colocou, sim, quem sou eu? Por que estou sentindo isso? Como assim não sou feliz? Exatamente. É como se você estivesse cometendo um pecado. Não é? Eu estou cometendo um pecado, porque a vida, olha em volta, olha a guerra lá em Israel, olha lá o pessoal da Ucrânia, olha o pessoal lá na Europa sendo despejado porque os aluguéis estão uma fortuna, né? Olha o pessoal aqui do Nordeste que não tem água, que passa fome e tal. E olha o pessoal que mora na periferia e eu tô aqui. E você começa a fazer esse juízo de valor. Você começa a se culpar, inclusive, por ter uma vida boa, por ter uma vida próspera, né? E tem aqueles, né? E aí a gente está falando das pessoas batalhadoras, das pessoas que vestem a persona do super-herói. E as pessoas que vestem a persona, né, da vítima. E as pessoas que vestem as pessoas que vestem a persona da vítima, né? Aquelas pessoas que falam assim, pra que eu vou fazer? Pra que eu vou? Eu tô sempre me sentindo mal mesmo, então pelo menos eu fico aqui, não vou fazer nada por ninguém, vou ficar na minha. E a pessoa vai indo num processo entrópico, né? Ela vai entrando naquela espiral de entropia, vai se fechando cada vez mais em si. A gente tá falando aqui de dois tipos de pessoas desconectadas da sua essência, vivendo a experiência do encontro com o vazio existencial, tá bem? Então tem as pessoas ativas e hiperativas que estão ali em busca do sucesso e essas pessoas que disseram assim, sucesso não existe. Quem está correndo atrás disso está na roda de ratos. Eu aqui não vou correr atrás de nada. Eu vou ficar aqui porque não tem nada mesmo, não tem nada para mim, não tem nada para ninguém, né? Então a gente vai ter esses dois tipos de pensamento de pessoas desconectadas da sua essência, desconectadas de si mesmas, vivendo o vazio existencial, ok? A Glaucia está participativíssima, então eu vou ler aqui o que ela está falando, que eu adoro. Ela diz, o autoconhecimento foi a chave para mudar esse sentimento. Perfeito. E você faz parte desse processo através da sua entrega nos treinamentos. Obrigada, meu amor, que bom, que bom. Eu fico muito feliz de poder ser uma facilitadora na vida de vocês, né? E fico aqui sempre pensando no próximo conteúdo, na próxima aula e de que forma eu posso trazer mais lucidez para vocês. Por quê? Porque isso preenche o meu vazio existencial. Por quê? Porque eu estou conectada com a minha missão, com a minha visão e com o meu propósito. Então, eu não esmoreço, eu não tenho vontade de parar. Isso dá fruto. Usei aqui o gancho do que a Glaucia falou, né? Dizendo que eu faço parte do processo, que eu facilitei para ela, né? Com as minhas entregas e treinamentos. E aí eu tô aqui felizona. Aqui em Portugal são 23 e 27,
No Brasil são 7h27, mas eu tô aqui feliz, né? Tô feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte onde quer que eu vá. Por quê? Porque eu estou dentro do meu circuito de visão, propósito e valores. E isso me salva do meu vazio existencial. Mas para isso, a gente precisa fazer todo um processo de autoconhecimento, como a Gláucia falou. Então, ok, Gel, eu tô aqui apática, não tenho mais ânimo para nada, não quero mudar nada, trabalho por trabalhar, faço por fazer, faço o mínimo mesmo, sinto um cansaço de mim mesma, não tenho vontade de fazer mais nada, tô desiludida com todo o sucesso que eu consegui ter, todo o sucesso que eu consegui obter, sinto esse vazio, nada me preenche, o álcool não preenche, o sexo não preenche, a droga não preenche, viajar não me preenche, comprar o iPhone 15 não me preenche, comprar o carro do ano não me preenche, ter a conta bancária recheada não me preenche. Qual é o próximo passo? Primeira coisa que eu quero dizer para você, quando você chegou nesse lugar, tem uma coisa em você que foi altamente afetada: o amor por você mesmo. Porque para a gente construir essas personas que vão construir um sucesso baseadas no medo de não ser, e personas que são baseadas no insucesso por preguiça de construir uma imagem para ser para o outro, essas duas pessoas se abandonaram. Se abandonaram na busca de si mesmas. E quando eu me abandono na busca de mim mesmo, eu começo a tomar conta da vida dos outros, começo a tomar conta da vida do marido, dos filhos, do vizinho, começo a controlar tudo à minha volta, seja com mãos de ferro, dizendo que eu é que sei, seja controlando os outros com o meu vitimismo, com a minha chantagem emocional, com a minha falta de posicionamento na vida, machucando as pessoas à minha volta, com a minha falta de posicionamento na vida, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que não encontrei, né, a minha essência, não encontrei a mim mesma, não fiz um processo de mergulho profundo dentro de mim para saber o que eu gosto, o que eu sinto e o que o meu espírito desenhou, né, para que eu pudesse manifestar. Tem aquela música que eu amo, é uma musiquinha bem bobinha, eu sempre falo dela para vocês, que é aquela música que diz: quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar. Essa é a visão que eu tenho de todos nós, né, de todos os seres humanos. Eu não acredito num Deus que tenha colocado a sua criação para sofrer. Mas nesse jogo, né, que nós estamos aqui, que nós podemos chamar de Matrix, podemos chamar de experiência, podemos chamar do que você quiser, de holografia, tem gente que chama de tanta coisa isso aqui. Uma coisa, esse Deus ou esse programador, ou seja lá o que é que você queira dizer do seu Criador, eu prefiro acreditar no meu Criador como alguém que estava cansado de criar sozinho. E para isso, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança para que esse homem experimente e permite um certo livre-arbítrio para esse ser, não é? E aí a gente tem a oportunidade de, dentro de um mundo dual, escolher entre o bem e o mal, escolher entre viver na sombra ou na luminosidade, entendendo que o processo, né, de encontrar a nós mesmos está em descobrir Deus, em descobrir o divino, naqueles lugares mais profundos e escuros que existem dentro de nós e dentro dos outros. Então, nessa etapa, quando você está mergulhada na caverna da dor, quando você está lá, igual aquela águia que para se renovar, né, sobe a montanha, se esconde e arranca todas as penas, arranca as unhas, arranca o bico, para que tudo possa renascer,
para que ela possa se renovar, eu acredito que esse é o processo do vazio existencial. O vazio existencial é quando eu saio do mundo da ilusão e começo a olhar para o mundo real, que é o mundo de dentro. O mundo de dentro é que cria toda a projeção da relação que eu tenho com o mundo externo, né? Então a gente vem falando muito disso. Quando eu estou feliz, me amando e preenchida, chega alguém aqui na minha porta e diz: você é uma desgraçada, filha da mãe, bababá. Aquilo só é real, aquilo só reverbera em dor se eu estou em vazio existencial e não sei quem eu sou. E não estou verdadeiramente conectada com a minha essência, né? Se eu, conectada com a minha essência, estiver realmente ciente de quem eu sou e a pessoa falar: você é isso, você é aquilo, e eu for, aquilo não será uma ofensa. Eu vou dizer: ok, obrigada, minha irmã, por me dizer exatamente o que eu sou. Eu realmente ainda preciso melhorar muito. O processo de autoconhecimento te traz essa paz, não é? Então, ninguém mais do que eu sabe das minhas maldades, das minhas ruindades e das minhas dificuldades. No processo de autoconhecimento, isso não faz de você uma pessoa menos digna, ao contrário. Isso faz de você uma pessoa mais conectada com a sua essência e com o seu espírito. E aí, o que eu faço com tudo isso que eu descubro sobre mim mesmo? Eu descubro minha função, eu descubro meu lugar no mundo, eu descubro o meu propósito, eu encontro uma visão, né? Uma visão para realizar. E aí pode ser que essa visão seja completamente discrepante da vida que você decidiu viver até o dia de hoje. A Simônia colocou aqui. E se demorarmos a acordar para esse processo dessas buscas não compreendidas, as dores chegam para trazer o movimento do auto-amor, trabalhando profundamente o autoconhecimento. Perfeito. Perfeito, Simônia, porque esse é o grande ponto. Autoconhecimento. O autoconhecimento, ele está profundamente ligado com o auto-amor. O que é esse auto-amor? É a autoaceitação. É a aceitação da luz e da sombra que existe dentro de mim. É a aceitação das coisas boas e mais, de toda a dualidade que habita dentro de mim, de toda a frustração que existe dentro de mim, de toda a raiva, de toda a dor, de todo senso de violência, de vontade de fazer justiça com as próprias mãos, não é? E é por isso que a gente vem falando muito daquele conceito que Bert Hellinger traz, que é o conceito da boa consciência, né? Que as pessoas estão, quanto mais dual, mais elas vivem na boa consciência. E o que isso significa? Quando a gente fala boa consciência, as pessoas acham que isso é uma coisa muito legal. Na verdade, não é. Porque a boa consciência é a desculpa que eu preciso para fazer aquilo que não devo, porque, na verdade, eu culpo o outro por aquilo que eu estou sentindo. Então, é o que está acontecendo aí no mundo das guerras, né? O que motiva alguém a bombardear uma cidade e matar inocentes é a boa consciência de uma questão chamada autojustiça ou justiça, né? Então, vem lá um grupo terrorista e eles têm um sentido de autojustiça. Para eles, eles estão fazendo o que é certo. Israel é mau, é o inimigo, os roubaram, fizeram o que não deviam. E dentro desse senso de falta total e completa de autoconhecimento, né, onde eu me separo do espírito, porque quando eu me conecto com o espírito eu entendo que somos todos uma única coisa só, ao agredir alguém, ao agredir o seu marido, ao agredir o seu irmão, ao agredir um outro povo, você está agredindo a si mesmo, não é? Então, dentro dessa visão da sombra que existe em nós, quando eu projeto toda essa sombra fora e ataco com a boa consciência, eu estou atacando a mim mesmo. Todo processo de agressão ao outro é um processo de desamor a si mesmo. E todo processo de desamor a si mesmo fala dessa falta de autoconhecimento, né? Da falta do conhecimento de mim mesmo, a falta de conexão com a minha essência, a falta de conexão com a minha tríade superior, com os meus corpos superiores, a desconexão completa e total com o meu espírito e a minha identificação com o corpo da mente concreta e da mente e do corpo emocional.
então tudo vale a pena, né? Tudo se justifica. Eu pego a boa consciência e digo, não, fulano pisou no meu pé primeiro, então eu tenho o direito de ir lá e pisar no pé dele. Ainda que eu esteja lutando pela justiça, né, de ter sido pisado injustamente. E aí, quando fulano não está vivo, nossa, mas fulano morreu, então eu vou lá e vou pisar no pé do filho dele. Porque é filho dele, é parte dele. E eu uso a minha boa consciência para justificar um ato de desamor e de falta de consciência. Quanto mais a gente vai se ligando nessas questões terrenas de autojustiça, nós vamos nos desconectamos da possibilidade da frequência de compreendermos a nós mesmos como seres duais, como seres miseráveis, carentes, cheios de dor, mas também luminosos, criativos, amorosos, né? E prontos para gestar uma nova vida, uma nova terra, uma nova experiência, né? Porque nós temos todos esses dois lados dentro de nós, temos toda essa dicotomia, toda essa dualidade dentro do nosso próprio ser. Então, quando eu percebo que para eu sair desse lugar, né, de vazio existencial, eu vou precisar compreender algo para além das misérias, das mesquinharias do meu dia a dia, né? Eu vou ter que ir para além do processo de não perdoar quem me magoou, eu vou ter que ir para além da bolsa de marca que eu compro para manifestar a personagem que eu sou. Eu tenho uma coisa muito interessante, eu acho que até ele tá aqui, que é um amigo, assim, ele já não tá mais. Tá aqui sim, o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, ele é um urcano como eu, nascido e criado na Urca, não é? Isso é uma coisa muito gostosa, por quê? Porque todos se conhecem, os pais são amigos, os filhos são amigos, então aquilo vem de geração em geração, mas tem pessoas que se identificam disso de uma tal maneira como ser da Urca fosse a identidade delas. Isso é um tremendo vazio existencial, não é? A gente não pode se identificar com alguma coisa externa para ser, né? Nem com uma bolsa, nem com um bairro, nem com o carro, nem se sentindo privilegiado porque nascemos aqui ou ali, ou porque temos esse ou aquele tom de pele. Quem é você por dentro? Que cor você tem? Qual é a sua conexão com você? Qual é a sua conexão com o divino que habita em você? Qual é a sua missão? Para que você existe? O que sai da sua boca? Né? Você é uma pessoa que consegue levar luz enquanto fala? Né? Ou você é uma pessoa que ao abrir a boca você leva morte? Né? O tempo todo. Quem é você? Você é uma pessoa capaz de proteger os seus, de cuidar dos seus, de cuidar de si mesmo? Ou você é uma pessoa que inveja, que destrói? Quem é você por dentro? Não é? Que vazio existencial é esse? Gel do céu, olha tudo que você está falando. Meu Deus, como é que a gente sai disso? Autoconhecimento e autoamor. Autoconhecimento para perceber todo o nosso lixo interior e autoamor para não se condenar por ele, não é? Então, nesse processo de autoamor, eu aprendo a não impor as minhas opiniões, mas expressar as minhas opiniões. Eu aprendo que tá tudo bem, né, estar errado e pedir desculpas. Tá tudo bem eu precisar de espaço. Tá tudo bem eu não estar usando a roupa da moda. Tá tudo bem eu desejar uma vida nova, não é? Então, quantas de nós aqui, né, que somos terapeutas, muitas que estão aqui já são terapeutas, chegaram nesse lugar como a Gláucia chegou e dizer assim, não, eu não quero mais trabalhar numa empresa, eu vou mergulhar no autoconhecimento, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir a minha missão. Mas para isso eu preciso ter coragem de me humildecer, né, para dizer, ok, eu já não vou ter tanto dinheiro quanto eu tinha antes. Eu não vou poder morar no mesmo lugar que eu morava antes. Talvez eu precise recomeçar.
Talvez eu precise humildecer a ponto de reconhecer as minhas fraquezas e ainda assim me amar. E nesse processo de encontrar o propósito, eu preciso me humilhar, né? Eu preciso sair desse pedestal que eu construí, desse lugar, né? Dessa persona forte, não preciso de nada, não preciso de ninguém, não preciso de mais nada, já conquistei tudo, não preciso de ninguém para resolver a minha vida e dizer assim, não, eu preciso sim. Eu preciso de uma coisa muito importante. Eu preciso de conexão. Eu preciso de amor. Eu preciso me conectar na fonte. Eu preciso receber diretamente da fonte todo o consolo, todo o amor, toda a luz, toda a provisão. Eu preciso aprender com a fonte, que eu não posso e não serei perfeita. E eu posso aprender com a fonte, que isso é saudável. Eu posso aprender com a fonte, que todo o transbordo está dentro de mim. E eu posso aprender com a fonte qual é o meu papel. Eu posso aprender com a fonte a deixar as máscaras caírem e a mostrar a minha vulnerabilidade. E aí eu começo esse processo de encontro com o propósito. Eu começo a construir novos valores. Eu começo a ter como valores mais do que a bolsa, mais do que o lugar que eu moro, mais do que ter dinheiro na conta e não precisar de ninguém. Eu começo a priorizar valores como ser honesta comigo mesma, ser íntegra comigo mesma, me responsabilizar pelos meus atos, parar de culpar os outros, parar de culpar Deus, né? Para poder então encontrar esse lugar. Tem uma música do Gil que ele fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que desfazer os nós dos sapatos, aí fala dos castelos suntuosos, dos meus sonhos, dos desejos, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de mau tamanho, né, alegrar meu coração. Esse processo de conexão com o nosso propósito é uma desconstrução muito profunda. É um momento em que você tem que desconstruir os castelos suntuosos dos meus sonhos, dos desejos. E tenho que me ver tristonho e me achar medonho, encontrando essa sombra em mim, parando de projetar ela fora, e apesar de mau tamanho, alegrar meu coração. Continuar me amando. Continuar conseguindo me olhar como um ser digno de receber amor e de ter conexão com o divino. Né? Isso é muito profundo. E quando a gente fala dessa música, muita gente fala assim, ai, Gel, que horror, como assim? Tenho que me achar medonho, tenho que me ver tristonho, e apesar de mau tamanho, alegrar meu coração, isso é masoquismo. Não, não é masoquismo, isso é humildade. Enquanto você, boneca da minha vida, boneco da minha vida, ficar vestindo essa persona de sucesso, infalível, que não erra, que não muda de opinião, enquanto você não puder olhar para as suas tristezas, para os seus vazios, para os seus paradoxos, não é? Enquanto você não tiver essa possibilidade de lidar com essa dor, você não vai encontrar o seu propósito. Você não vai sair do vazio. Esse vazio vai se arrastando e você vai levando ele como uma corrente pesada, né? Simplesmente porque você está com medo de olhar no espelho e ver essa dor, e ver esse lugar medonho dessa dor, dessa falta, que está ligado com a desconexão que você tem do seu espírito. Gente, como é que vocês estão com tudo isso que eu estou falando? Vocês podem colocar uma palavra. Se o marido estiver ouvindo a live e puder trazer o carregador, eu agradeço. Eu estou ficando com pouca bateria. A Glaucia colocou aqui, entendi que minha riqueza maior é estar em paz, acordar e dormir com o coração feliz. Entendi que posso errar, posso pedir desculpas e não ser perfeita e ainda assim ser amada. É isso, né? Posso me ver medonha, tristonha e apesar do mau tamanho,
eu posso errar, eu ainda posso alegrar meu coração. É muito profundo isso. E vocês que estão aqui comigo ao vivo nesse momento, né? Deixa eu ver se meu marido tá aqui. Tá. Pedindo, por favor, traga o carregador. Tá bem que eu não fiz essa... Deixei passar isso. Deixei a bateria abaixar muito. Se você puder trazer, eu agradeço. Então, como é essa possibilidade para você? Tenta dizer para mim em uma palavra, né? O que foi que você aprendeu aqui até esse momento? Porque a gente ainda vai seguir um pouquinho, ainda temos um tempinho, temos 10 minutos para finalizar. Como é que é isso? Me diz uma palavra. Qual foi a palavra que te pegou? Ai, Gel, foi espanto, não esperava isso. Ai, Gel, profundo. Qual a palavra que você traz para elaborar comigo tudo que foi dito até agora? O que foi? Qual essa palavra que vem como um insight dentro de você para esse momento em que a gente falou sobre a questão do vazio? A Gláucia falou profundo. Muito bem, tô tomando um golinho aqui. Deixa eu tentar mandar uma mensagem, que eu acho que o marido está conectado, mas não está assistindo. Deixa eu botar aqui. Preciso de carregador. Vamos ver se ele vê. Vamos ver se ele vê. Do iPhone. Acho que ele não tá vendo. Enquanto eu falo aqui, vou abrir a porta e vou pedir. Se vocês puderem escrever uma palavra, eu agradeço. Você pode? Marco? Alô? Alô? Traz o carregador, por favor, do iPhone. Ele estava lá fora caçando a gata, gente. Caçando a nossa Babi. Ele falou que estava lá fora. Então, qual é a parte mais importante de todas? Quando a gente acabou de falar sobre isso, né? É muito bom a gente ser empático, compreensivo, estarmos disponíveis para os outros, estarmos intensamente conectados, fazendo tudo, sendo extremamente eficientes, né? Então, isso é muito, muito bacana. É muito, muito importante. Isso é maravilhoso. Incrível, sem problema nenhum. Agora, como dar conta, né? Como dar conta de sair? Como dar conta de sair desse lugar que é o lugar que nos aprisiona, não é? Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer nesse processo de autoconhecimento, né? E a primeira coisa que eu quero pedir para você nesse momento é que o processo de descobrir o seu propósito e descobrir o seu valor, a Simone falou desconstruir, amei. Primeiro processo, desconstruir toda a casinha. Perfeito, foi o que a gente falou aqui. Vou me ver medonho, vou me achar tristonho, vou perceber que eu estou vivendo um personagem, que isso aqui não está dando certo, meu Deus do céu, caramba. E aí depois que eu encontro todo esse vazio, que eu me dou conta e assumo esse vazio, né? Eu vou dizer o seguinte para mim mesma. O que eu preciso fazer? Ok, eu preciso sentir e dignificar todo esse sentimento, né? Que eu preciso nutrir por mim toda essa bondade, toda essa empatia que muitas vezes eu tô tendo para o outro, mas não tô tendo para mim. Nós precisamos encontrar uma forma de nos amarmos exatamente como somos. Nós precisamos sentir, né, que estamos bem conosco mesmo, ainda que estejamos vivendo esse vazio. Porque através dessa sensação de vazio, eu digo, ok, então eu posso fazer diferente, eu posso recomeçar algo, eu posso perceber qual é esse lugar, olhar para dentro, ser gentil, aceitar as nossas próprias imperfeições,
perdoarmos-nos por termos errado, por termos feito escolhas errôneas para a nossa própria vida, nos perdoarmos por ter colocado o nosso coração no lugar errado, procurar caminhos para crescer e evoluir, né? Procurar lugares, pessoas, conexões, para que a gente possa expandir de forma humilde, mostrando as nossas vulnerabilidades, confiarmos no nosso potencial essencial, confiarmos, né, que a partir do momento em que nós conseguimos olhar para essa essência, a gente senta no foguete e voa. Considerar, né, que nós merecemos todas as coisas boas da vida, mesmo que a gente não precise dar todo o nosso sangue, morrer por isso, porque tudo aquilo que vem do espírito, tudo aquilo que vem da essência, flui com bondade através da sua vida, flui com bondade e amor através de você, né? Olhar para nós com orgulho, o bom orgulho, a aprovação por tudo aquilo que nós caminhamos com o nível de consciência que nós tínhamos. Olhar para todos os erros que nós cometemos, para toda a nossa imaturidade e dizer assim, ok, ainda assim eu me orgulho de você. Você estava tentando fazer algo bom, né? E agora, juntas, a gente vai descobrir o motivo desse vazio existencial. O motivo, meus amores, sempre será uma tentativa de compensar o amor que não recebemos, o abraço que não recebemos, a aprovação que não recebemos dos nossos pais, né? O motivo da construção da persona, né? E o motivo da cura do vazio existencial é perceber que eu já não preciso disso, que existe dentro de mim essa energia bondosa e amorosa que lança fora todo medo de não ser suficiente e faz então com que eu consiga compreender e reconhecer e reaprender comigo mesma todas as coisas boas da vida, ok? Olhar para nós e para o caminho que percorremos até aqui, então, com muito orgulho, né? Nos colocarmos em primeiro lugar na lista de prioridades. Como assim, Gel? Você está falando agora que sim, que tinha aquela persona que estava ali. Ali era a persona, ali não era a essência. A essência precisa ser vista, ser olhada, ser colocada em primeiro lugar. Você precisa focar em executar aquilo que é a sua essência, que o seu espírito lhe guiar a fazer. Colocar isso em primeiro lugar. Colocar isso como foco, como ponto, como alvo, não é? Considerar-se merecedora de todas as coisas boas e não se contentar, né, com a infelicidade, com a escassez, com a falta, né? Colocar-se sempre à disposição do universo para que as coisas cheguem, abrir o seu processo intuitivo, né? Permitir desistir, permitir recomeçar, né? Quando eu tive o meu burnout, né? Nós falamos sobre burnout ontem. Muitas pessoas chegam ao burnout para conseguir fazer uma mudança de vida. Por que eu trouxe esse assunto agora? Eu trouxe esse assunto agora justamente porque ele complementa o assunto do burnout. Eu cheguei ao topo do que se pode dizer da cadeia alimentar aqui em Portugal, né? Eu vim para Portugal como consultora SAP na área de informática e em 4 anos eu me tornei diretora de uma empresa de tecnologia em Portugal, de uma empresa representante da SAP, não é? Só que eu estava tão infeliz, eu estava completamente destruída, completamente desconectada da minha essência, tentando treinar pessoas, salvar pessoas dentro do ambiente organizacional, empurrar elas para uma vida melhor, só que aquele não era o lugar, aquele não era o espaço, não é? Eu não sabia exatamente como fazer, mas eu sentia que não era aquilo que eu tinha que fazer, que eu não tinha que estar ali dentro de uma empresa e dentro, né, liderando grupos. No momento em que eu mais fiquei doente, eu estava liderando um grupo dentro da Santa Casa de Misericórdia, em Lisboa, trabalhando com todos os diretores de recursos humanos, dirigindo um projeto com inúmeras pessoas para a implementação de um software da SAP,
na área de recursos humanos. Quem olhasse para mim de fora diria: uau, que mulher poderosa, né? Essa foi a persona que eu encontrei para deixar o meu pai feliz, para deixar minha mãe orgulhosa, para dizer: olha o quanto eu superei, olha onde eu cheguei, batam palmas para mim. E nesse vazio existencial eu caí dentro dele. O burnout me levou para bem lá para o fundo. E eu tive que fazer uma escolha de me salvar. E nesse processo de ter que humildecer e dizer: estou na merda, estou acabada, eu não tenho nenhum poder. Nesse lugar é que eu pude recomeçar a minha jornada, me reconectar com todo o conhecimento que eu já tinha adquirido durante toda a minha vida como uma autodidata na área da espiritualidade e da psicologia. Foi aí que eu comecei a fazer as formações, foi aí que eu comecei a estudar psicanálise, foi aí que eu comecei a estudar terapias energéticas, foi aí que aos poucos o projeto foi nascendo. E também encontrar o seu propósito, ele não é uma coisa mágica. É preciso mergulhar nessa escuridão, nesse vazio interior, nesse lugar onde eu não sei absolutamente nada sobre aquilo que virá. Mas eu simplesmente me entrego. Eu me entrego e me rendo para que a vida possa começar a fluir através do Espírito, para que o Espírito possa começar a intuir. É nesse lugar da humildade que os novos sonhos, os novos projetos, eles renascem e ressurgem. É desse lugar, né, de humildade que a gente começa a escalada. A gente sente um chamado aqui, sente um chamado ali, e de repente hoje a gente está aqui no Terapia em Ação, né? Depois de já ter feito o Terapeuta Master, já ter feito o Roma Sistêmica, o Bússola e tantos workshops, estamos indo para o nosso 3º retiro. Quantas vidas já foram transformadas através do Terapia em Ação na realização desse sonho que eu tinha e que eu não sabia exatamente como eu ia fazer. Mas eu precisei me humilhar, eu precisei me colocar no lugar humilde e dizer assim: eu não sei de nada, eu só sei que eu não estou mais suportando e que eu preciso me religar. Eu preciso religar o meu corpo físico, as minhas emoções e a minha mente concreta. Eu preciso religar isso com o meu espírito. Eu preciso ouvir mais de Deus. Eu preciso ouvir dessa sabedoria que mora dentro de mim. E é por isso que hoje eu estou aqui, para te fazer um convite, né? Se você tem essa sede, essa fome, gosta de tudo isso que eu estou te dizendo, tem um link lá na nossa bio que você pode se inscrever. Gente, você tá vendendo? Tô vendendo. Tô vendendo sim. Eu tô te chamando, na verdade, para um evento gratuito, para você me conhecer melhor, conhecer o material didático que eu crio. Eu vou trazer aulões para você. Obviamente que no final dessas 4 aulas eu tenho a intenção de te vender, mas se você não comprar, não tem problema. Eu gostaria que você saísse daqui desse encontro comigo hoje e desse encontro dessas 4 aulas lá no nosso projeto Missão Terapeuta 360, que você saísse transbordando, que você saísse transformado, que você leve alguma coisa da GEL e do Terapia em Ação para a sua vida. Se você tiver interesse em assistir essas aulas e ganhar um PDF com todos os exercícios, eu vou dar uma aula para vocês como eu dou aula para os meus alunos pagos. Então, se você tiver interesse, vai lá, se inscreve na página, tem um link na bio, entra no grupo e aguarda lá nesse grupo silencioso as informações, que as nossas aulas acontecerão dia 6, 7, 8 e 9 de novembro. E aí sim, depois disso, se você quiser continuar comigo, você se inscreve no curso. Se você não quiser, leva com você um pedaço do Terapia em Ação, um pedaço da minha história e um muitão do meu amor. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso aulão de hoje, né? Espero mesmo que tenha sido transformador para você, que você tenha curtido muito, que tenha sido muito bom, tá bem? E eu tô aqui juntinho de você. Talvez eu faça uma live surpresa amanhã, tá? Eu vou pensar aqui direitinho, se for eu aviso nos nossos canais e seguimos juntos. Eu vou abrir uma caixinha também hoje para você fazer perguntas. Hoje funcionou super bem isso. Eu deixei uma caixinha anteontem aberta, hoje eu respondi
e foi bem legal o feedback de vocês, né, para as respostas. Então, se você tem alguma pergunta, se você quer saber mais alguma coisa sobre esses assuntos que foram conversados na semana, vai lá na nossa caixinha, tá bem? Responde, tá bom? Que eu vou... vai lá e escreve a sua pergunta, que eu vou te responder. A Glaucia colocou: tenham a certeza de que será uma ótima oportunidade para conhecerem o excelente conteúdo que a GEL tem. Gente, nada melhor do que as nossas próprias alunas, né? Falando do nosso trabalho. E alunas que são terapeutas, mulheres que já trabalham com terapia, que já estão no seu processo de autoconhecimento. É muito bom. Muito obrigada pela honra, tanto você quanto todas as alunas que estão aqui e que sempre me honram, que sempre trazem a Simônia, né? E sempre trazem essa prova social, né, do trabalho que nós temos feito. Eu tenho muita alegria de saber, né, Glaucia, que de alguma forma eu tenho influenciado pessoas, mulheres que fizeram suas transições de carreira e que mesmo tendo feito seus cursos não conseguiam atuar, tinham insegurança. Juntando esse talento, né, que é o talento do RH, do desenvolvimento humano, com as terapias, trabalhando junto com vocês, levando e ajudando, empurrando, impulsionando vocês para o próprio destino, né, para o propósito de cada uma, fazendo com que vocês transbordem, né, tudo aquilo que vocês já têm dentro de vocês, todo o conhecimento que foi adquirido com o esforço de vocês, com a experiência de vida, com tudo aquilo que vocês vivenciaram e construíram. É muito maravilhoso poder participar da história de vocês, é uma grande honra para mim. A Simônia falou: além do conteúdo incrível, ela entrega um material didático que não encontramos por aí. Maravilhoso. Muito obrigada. Estamos juntos. Obrigada por tudo. Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo. Ai, agora se conhecer você foi um divisor de águas na minha caminhada como terapeuta. Gente, muito obrigada. Eu agradeço muito, muito, muito esse reconhecimento de vocês. É muito importante, né? Vocês são a prova de que eu encontrei o meu propósito, né? E que por isso eu consigo transbordar e vocês também estão transbordando demais, que eu sei, né? Isso é muito bom. Estaremos juntas no nosso método Cura 360, um método de atendimento diferenciado, revolucionário, e a gente vai fazer muita coisa boa juntas. Um beijo, meus amores, um beijo bem gostoso no coração. Gostoso!